Estamos iniciando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado daqui a pouco, logo depois do intervalo, o deputado estadual Rodrigo Cunha, do PSDB. Até já. Azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha, de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Quem está conosco para esta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, é o deputado estadual Rodrigo Cunha, do PSDB. Ele que tomou uma decisão inusitada a semana passada. Ele abriu mão das verbas de gabinete, revertendo essas verbas para instituições e outros órgãos públicos aqui no estado de Alagoas. Deputado, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Por que o senhor tomou essa decisão de abrir mão de recursos destinados para o seu gabinete para essas instituições? Flávio, é um prazer mais uma vez estar aqui, fazendo essa que é a nossa missão, cada vez mais tornar transparente as atitudes de um político aqui em Alagoas. E respondendo já a sua pergunta, a semana passada eu divulguei que durante o meu primeiro ano como parlamentar, o meu gabinete conseguiu economizar mais de R$1.200.000, recursos esses referentes à verba de gabinete que é destinada, como também às próprias verbas indenizatórias. Então, durante todo o ano, mostrei que é possível, sim, você economizar. Só que eu não fico tranquilo com apenas essa situação de economizar. Por quê? Porque também fiz uma provocação, enviei um ofício à presidência da Assembleia para saber qual foi a destinação desses recursos que não foram utilizados. Então, o senhor já vinha abrindo mão desse dinheiro? Sim, no primeiro ano eu abri mão desse dinheiro, vou explicar por quê. Porque eu acredito que aqui no estado de Alagoas, como em qualquer outro lugar do país, qualquer gabinete parlamentar consegue se manter
com R$75 mil, que é o valor que se chega originalmente para cada gabinete contratar as pessoas e trabalhar em prol do mandato. Então, acredito que esse é um valor que em qualquer outro estado do país faz inveja. Só que aqui em Alagoas há a possibilidade de que, se o parlamentar solicitar, esse valor dobra. E aí, dobrando, vai para R$150 mil mensais, apenas de uma verba destinada para o seu gabinete para pagar funcionários. E isso eu não considero, principalmente no momento que vivemos, no momento de crise, algo positivo. Então, na minha forma de gestão e na minha forma também que me fez entrar na política, é para iniciar um novo momento. E esse novo momento não é apenas quando você busca a tribuna para dizer que quer o melhor para o Estado e aumenta os impostos, que é mais fácil você não tirar do seu bolso, você tirar do bolso de quem não tem como reagir e acha que isso é positivo. Não é bem assim. Então, nós temos também que cortar na própria carne. Quando vimos que a Assembleia está ali para ajudar o governador, o governo do Estado, hoje me sinto numa situação de oposição. No entanto, eu estou abrindo mão de algo para o nosso gabinete, que iria para o meu gabinete, para ser destinado ao próprio governo, para ações do governo, algo específico. E aí, como você me falou, destinando algumas instituições, como a própria UNEAL, que para a formação de professores, destinando ao Polo de Tecnologia, que deve ser entregue, acredito eu, no segundo semestre desse ano, mas para a sua modernização, como também a programas como a Praça de Saúde, que são equipamentos para serem utilizados para exercícios físicos. E qual foi a posição da mesa da Assembleia em relação a essa sua proposta, esse seu requerimento? Bem, essa emenda, na verdade, é uma emenda, não é um requerimento, é uma emenda ao orçamento. Qual é a ideia, Flávio? Inclusive, eu passei o final do ano passado todo estudando isso, para ver a viabilidade jurídica. Qual é a ideia? A ideia é que, se a Assembleia solicitar R$200 milhões, eu apresentei uma emenda para que 1 milhão desses 200 mil não sequer entre na Assembleia, que ele seja remanejado para essas ações do governo. Então, é uma emenda ao orçamento. Então, nós estamos num momento em que está se discutindo o orçamento do Estado e eu quero que pelo menos essa emenda chegue à votação. Porque ali, e é importante frisar isso, eu não estou tratando da verba de todos os outros parlamentares. Eu não quero que os outros façam isso. Não quero impor isso. Mas, pelo menos, aquilo que é destinado, que está previsto para ser destinado ao meu gabinete, abrindo mão, elementos jurídicos tem para isso, e só falta agora realmente a vontade política. Eu sei que não é fácil passar ali dentro, porque pode-se pensar que é algo de uma promoção. No caso, a decisão é do plenário. A decisão é do plenário. Então, a ideia é que se chegue lá, passando pelas comissões também, por isso que dá uma ampla divulgação, para que as pessoas conheçam e que fiscalizem, me ajudem pelo menos a chegar no plenário essa situação, porque, repito, elementos jurídicos não se tem para não fazer caminhar. Então, passando pela comissão, eu acho que é uma atitude que outros poderiam repetir, mas se não repetirem, aqui eu não estou obrigando, estou tratando daquilo que está previsto para ser destinado ao meu gabinete. Bom, uma outra iniciativa polêmica da parte do senhor foi propor o fim dos vetos, propor judicialmente, através da Justiça, o fim da votação secreta, no caso de apreciação dos vetos do governador do Estado. O senhor conseguiu uma decisão liminar e, posteriormente, o presidente do Tribunal de Justiça, o embargador Washington Freitas, terminou por acatar um pedido da Assembleia e tornou manteve esse voto secreto. Qual a posição do senhor em relação a essa decisão do presidente do tribunal? Bem, Flávio, a questão do voto aberto, eu acredito que é o momento que nós vivemos que impõe isso. Realmente é inadmissível hoje um parlamentar não prestar satisfação àquele seu eleitor em qualquer situação. Então, o voto deve ser aberto. Por isso que, desde o início do meu mandato, no ano passado, por 2 vezes, inclusive, consegui colocar em votação para que o plenário decidisse se queria o voto aberto ou fechado. E as 2 vezes foram dizendo que queria fechado. Só que isso contraria a nossa maior carta de leis, né? A nossa Constituição Federal. Porque a nossa Constituição Federal, ela era assim, até novembro de 2013. Então, ela mudou. E quando ela mudou, aqui em Alagoas, se diz que há necessidade de mudar a Constituição Estadual. E não é bem assim. Nós sabemos que se a Constituição Federal, ela diz algo que não está sendo recepcionado pela estadual, mesmo que não altere, ela não pode ser descumprida. Então, por isso, por tentar, antes de todos os meios, resolver internamente e não conseguir, busquei o judiciário que, de pronto, atendeu a uma forma liminar e que, para nossa surpresa, houve uma decisão que não é que derrubou a liminar, ela suspendeu. Mas aqui eu lembro
que, além dessa decisão que suspendeu, existe uma outra decisão de um outro momento, de uma ação na qual eu não sou autor, e sim o Ministério Público, referente à mesma situação. E o próprio Tribunal de Justiça se manifestou já, dizendo que a Assembleia Legislativa de Alagoas tem por obrigação votar abertamente. Então, nós temos uma decisão obrigando a votar abertamente e uma outra decisão suspendendo. Então, ainda não aconteceu essas votações. O próprio presidente da Assembleia Legislativa já disse em público que, independente da situação, iria votar abertamente, e aí é necessário realmente os olhos da população para acompanhar. Bem, outra coisa polêmica que chegou à Assembleia na semana passada foi a discussão sobre a reimplantação por parte da Prefeitura de Maceió dos chamados pardais eletrônicos. Qual é a posição do senhor quanto a essa questão? Bem, Flávio, a questão do pardal, ela foi colocada ali na Assembleia de uma forma inoportuna, principalmente já fazendo afirmações e ligações com possíveis irregularidades na contratação. Então, fugiu do foco se o pardal ele é positivo ou não para a sociedade, para o foco que o prefeito está fazendo algo eleitoreiro para arrecadar recursos para a campanha. Então, a discussão da Assembleia ela não foi de uma forma salutar para a sociedade. Do meu ponto de vista, o pardal ele tem uma função, que a função é fazer você cumprir o que já determina a lei. Então, em vez de você pagar e contratar um fiscal para estar ali na rua, você hoje, através da tecnologia, coloca lá um equipamento para, se alguém passar no sinal vermelho, ser penalizado, para que, se não respeitar a faixa de pedestre, seja penalizado. Então, isso daí, não vejo qualquer tipo de ilegalidade. Agora, se há algo fora isso, como foi também suscitado, a questão da contratação, aí sim se deve investigar. E aí, quem fez algo errado, que venha fazer, que assuma as consequências. Mas, pelo que eu tenho conhecimento, se falou muito a forma de aquisição desses equipamentos. Então, quando você faz uma adesão a uma ata de registro de preço, você sabe também disso, isso é permitido legalmente. Não existe apenas uma forma de você licitar. Mas, se os valores estão fora de cogitação, também se deve ter uma interferência, fazer denúncias ao Ministério Público e tentar reverter a situação. Mas são dois pontos diferentes. Ok, vamos ao intervalo e a gente volta já a conversar com o deputado estadual Rodrigo Cunha, do PSDB. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió.
O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com o medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Voltamos a conversar com o deputado Rodrigo Cunha, do PSDB, aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Deputado, o senhor declaradamente é o único deputado estadual que faz oposição ao governador Renan Filho. Mas, sinceramente, que avaliação o senhor faz em relação a esse primeiro ano de mandato, primeiro ano e 2 meses de mandato do governador Renan? Bem, Flávio, eu me situo hoje numa situação de oposição, porque nós temos que escolher essas nomenclaturas, não adianta ficar em cima do muro. Mas eu digo que eu sou muito mais, e essa é a minha situação, de posição. Então, eu tenho uma posição. A posição é de acordo com os meus princípios e aquilo que eu acho que é bom, não para o governo, mas para o Estado. Então, teve vários acertos, com certeza. Mas também demonstra que é necessário realmente ter o lado de cá. E tudo na vida. Quando você vê que só tem o lado de lá, tem uma coisa errada. Você tem que ter o lado de cá e o lado de lá. E isso é muito bom para a democracia. Então, hoje eu me estou numa situação que me deixa livre, que foi o que eu busquei desde uma campanha, uma caminhada que não foi fácil, mas que somente assim interessava, para que eu pudesse falar o que eu quisesse, que eu achasse que é interessante e que também pudesse colaborar para o desenvolvimento desse Estado. Então, alguns pontos, e aqui a gente pode destacar, por exemplo, o aumento dos impostos. Então, todo cidadão alagoano foi pego de surpresa, digamos assim, quando chegou o IPVA agora do seu carro, em algumas situações 40%, 60% superior que ele pagou ano passado. Então, o carro já vai tendo uma depreciação e você ainda vai pagar mais caro por isso. Então, ali dentro da Assembleia, realmente eu me aprofundei no assunto, tentei demonstrar que o que estava sendo passado para a sociedade era uma enganação, porque foi dito, inclusive na própria mensagem do governo para a Assembleia, de que só iria aumentar os impostos para os itens supérfluos e de luxo. Não era. Então, os supérfluos de luxo aumentaram muito mais, mas quem tinha o seu carro 1.0 também aumentava. Então, quando levantei esse ponto do IPVA na época, se disse, olha, não é justo que tenha uma Cherokee pagar a mesma coisa de quem tem um Uno Mille. E não é bem assim, quem já tinha a Cherokee já pagava mais caro, porque a porcentagem era em cima do valor do carro. E aumentou muito mais da Cherokee, mas também aumentou o do Uno, digamos assim. Então, eu acho que esse papel de demonstrar o que de fato está sendo votado ali dentro da Assembleia me faz útil, me faz realmente ter a convicção de que é necessário estar ali dentro. Então, assim como foi esse exemplo, tem a questão da Previdência, que foi um assunto também que, da forma como chegou logo de início na Assembleia, sendo aprovado contra, digamos assim, o futuro do servidor público, iria trazer muitos prejuízos. Então, foi
devido também a vários questionamentos, que passou a ter mais atenção do próprio governo, a levar o secretário da Fazenda por diversas vezes para tentar explicar, tentar moldar alguns artigos para que diminuísse um pouco os reflexos de decisões negativas, no meu ponto de vista, para o servidor público. Bom, falando agora de política especificamente, ano passado aqui mesmo eu indaguei do senhor a possibilidade de o senhor ser candidato a prefeito. Naquele época ainda poderia fazer a opção por domicílio eleitoral. De Arapiraca ou de Maceió? O senhor disse peremptoriamente que não seria candidato a prefeito, nem de Maceió, nem de Arapiraca. Mas o senhor volta a ser sondado, a gente tem acompanhado isso, volta a ser cotado para ser candidato a prefeito em Arapiraca. Existe chance para isso? O senhor mudou de opinião? Bem, Flávio, eu fico muito feliz por esse momento, né, por estar sendo lembrado e de uma forma até enfática, tanto pela população como pelos empresários, até pelos políticos de Arapiraca, que buscam realmente uma outra opção e me colocando entre essas opções. Isso é muito positivo, por quê? Porque me faz crer que tem espaço, sim, para uma política diferenciada. Que você, hoje, um jovem, um empresário, um médico, que realmente queira e consiga convencer outras pessoas, a sociedade quer isso, então tem espaço para isso. É o espaço em que eu me encaixo. Mas eu também assumi um compromisso de me dedicar ao trabalho que eu estou fazendo dentro da Assembleia Legislativa de Alagoas. Trabalho que, cada dia que passa, eu sei que é necessário estar ali dentro. Então, eu tenho muito a contribuir. Eu quero fazer muito nesses 4 anos. Não quero ser um eterno deputado, não. Realmente tenho planos de crescer politicamente e a oportunidade foi dada para isso. Então, me dedico no dia a dia para que seja feito. Mas hoje, eu não tenho pretensões nenhuma de ser candidato a prefeito em Arapiraca. Não que não goste da cidade, pelo contrário, ali onde está meu cordão umbilical, ali estão meus amigos, onde tenho residência também, frequento semanalmente. Então, saindo daqui, inclusive, já estou indo para lá. Mas eu ainda tenho um caminho a ser percorrido aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas. Então, essa é a minha linha. E com relação à sua posição, a quem o senhor vai apoiar nessa sucessão em Arapiraca? Eu pergunto isso porque o senhor, apesar de ser do PSDB, que faz oposição à prefeita Célia Rocha Arapiraca, eu sou um amigo pessoal dela, com uma amizade que vem desde a sua mãe, deputada Célia Cunha, e a gente sabe desses vínculos que tem o senhor com a prefeita Célia Rocha, né? Mas é também filiado ao PSDB, que tem pretensões de ter um candidato que é o ex-deputado Rogério Teófilo. Enfim, o senhor tem uma posição firmada em relação a isso? Sim, eu tenho uma relação pessoal com a Célia Rocha, eu tenho uma admiração, tenho um carinho muito grande no lado pessoal. Então, essa é a minha relação com ela. Eu nunca tive uma relação política ainda. Inclusive, desde a eleição passada, não fui apoiado pela prefeitura, pela prefeita, então segui um caminho diferenciado. E hoje me permite também tomar minhas decisões. Então, a decisão é que hoje eu faço parte de um partido. Esse partido tem, sim, um representante, uma pessoa à frente, que é o Rogério Teófilo, que ele já disputou, inclusive, a última eleição, dividiu Arapiraca ao meio, tem bons propósitos e que é nesse lugar que me situo hoje. Então, não faço parte da administração da Prefeitura de Arapiraca, então não tem qualquer problema nisso. O que tem realmente eu tenho um compromisso. O Rogério foi uma das pessoas que acreditou também no meu trabalho e que acredito que nisso que está sendo formado. E eu estou me posicionando já no modelo de gestão também, no modelo transparente, no modelo de ouvir as pessoas, de buscar também uma renovação de idade, é importante, mas com posturas também diferenciadas, ter uma oxigenação. Nisso aí eu me encaixo. E uma pergunta que muitos se fazem. O seu domicílio, Arapiraca ou Maceió? Meu domicílio eleitoral é em Arapiraca. Meu domicílio é arapiraquense. Então, tenho hoje condições, eu sei disso, de ser candidato em Arapiraca, mas não é essa a minha intenção, não é esse o caminho que eu estou trilhando. E eu tenho certeza que, em respeito também às pessoas que querem ter uma voz ativa lá na Assembleia, eu estou lá disposto a fazer esse papel. Ok, muito obrigado ao deputado estadual Rodrigo Cunha, do PSDB, pela sua participação nesta edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. A gente vai ao intervalo e volta daqui a pouco, conversando com o cientista político Eduardo Magalhães sobre a conjuntura política nacional depois dos acontecimentos da semana passada. Até já.
José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Conversamos a partir de agora, aqui em conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com o cientista político Eduardo Magalhães. Professor Eduardo, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa conjuntura. E a semana passada tivemos 2 momentos importantes de muita repercussão na política nacional. Primeiro, a edição especial da revista Isto É, baseada exclusivamente uma suposta, ainda suposta porque não foi somente comprovada, delação premiada do senador Delcídio Amaral, do PT, em que faz seríssimas acusações a personagens da República, inclusive ao ex-presidente Lula e à presidente Dilma Rousseff. Dia seguinte, na sexta-feira, veio a condução, através da Polícia Federal, para o ex-presidente Lula prestar depoimento como citado em ações irregulares na Operação Lava Jato. Pergunta ao senhor, como é que o senhor avalia, a partir dessas questões, o nosso atual momento político? Olha, a questão da condição coercitiva do Lula para ser interrogado, eu acho que a Polícia Federal, a Justiça Federal, estabelecendo os limites da cidadania, que um ex-presidente é apenas um cidadão como qualquer outro cidadão.
se não houvesse o fato dele ter sido presidente da República, não teria causado nenhuma surpresa, porque vários outros envolvidos foram intimados e foram conduzidos de forma coercitiva. Esse é o primeiro ponto. Há um simbolismo muito grande por parte da decisão do Moro de determinar que o Lula fosse levado dessa forma. Sem dúvida alguma, Flávio, nós estamos numa situação extremamente grave por uma razão muito simples. Não há alternativas a serem seguidas, caminhos a serem seguidos. Nem por parte do governo, a presidente Dilma não tem liderança para propor um caminho a ser seguido pelo povo brasileiro. As oposições estão divididas, também sem oferta de soluções para os problemas que nós vivemos, o que significa que cada dia que passa a situação se torna mais complicada, principalmente do ponto de vista econômico, né? Que o país está a caminho de uma reviravolta total. E o que parecia um país a caminho do seu grande futuro, na virada do século, estamos agora com um temor muito grande de voltarmos a ser não um país emergente, mas um país subdesenvolvido. Professor, na semana passada esteve aqui conosco o deputado federal Marcos Beltrão, que é do PMDB. E ele disse claramente que ainda não saiu o impeachment da presidente Dilma Rousseff porque o PSDB não quis. E que no momento em que ele queira, o PSDB queira, esse impeachment sai. Por que o PSDB não quis, na visão do deputado Marcos Beltrão? Porque lideranças do PSDB entendem, segundo ele, de que se o PMDB assumir a presidência da República através de Michel Temer, ficará muito forte para 2018, diminuindo as chances de vitória do PSDB ocupar novamente a presidência da República. Primeiro, é uma observação muito inteligente do deputado Marcos Beltrão, que ocupa um espaço muito grande de se chamar a atenção, dele ter um posicionamento de um estadista, não de um deputado federal que representa um pequeno município do interior de Alagoas. É uma pessoa que tem uma posição no cenário nacional. Então, isso prova o tipo de campanha que ele está fazendo para ser candidato ao Senado em 2018. E é interessante isso. No entanto, não procede essa informação, porque o PSDB tem dificuldade, porque na sua história, um partido de quadros extremamente fortes, muita competência política, muita densidade política e eleitoral, você não conseguiu produzir consenso dentro do PSDB. E porque não há consenso, você não tem posições que sejam facilmente identificadas. Isso desde o mensalão. O PSDB perdeu uma eleição em 2000, a segunda eleição de Lula, porque o PSDB permitiu que acontecesse. Em vez de explorar e derrotar o Lula no mensalão, o PSDB teve uma postura que ia ganhar nas urnas e foi um desastre, perdeu a eleição com o Alckmin. Então, não tem nada a ver com uma possível eleição do Aécio, porque ninguém pode antecipar se ganharia ou não. Em primeiro lugar, as pesquisas que nós temos, não tem ninguém no Brasil hoje que tenha mais de 20% de apoio do... Falta liderança, né? Falta liderança completa, total. E esse é um grave problema para o Brasil, porque na situação que nós temos, você pode surgir um aventureiro, né? Pode surgir um Dom Sebastião, o salvador da pátria. Mas a cultura política brasileira hoje já não tem espaço para esses salvadores da pátria. Não, é preciso que haja alguma coisa que seja baseado em informação e dados confiáveis e verificáveis. Você não pode ter uma situação como o 89, em que você teve uma proposta do Fernando Collor que conquistou a metade do Brasil e ele se elegeu. Você não poderia ter hoje. Em 2014, professor Eduardo, esse chamado Salvador da Pátria,
quase se materializaria na pessoa do ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. Muitos pensaram até na possibilidade de ser candidato a presidente. Ele, naquele momento, ele tinha passava para ele esse sentimento de salvador da pátria. Essa é uma característica muito nossa, brasileira, né? Nós somos um povo do aqui e agora, né? Sempre nós temos essas pessoas que poderiam levar a soluções mágicas, e o Joaquim Barbosa seria outro desastre, porque ele não tem nada de político, ele é grosseiro, ele é mal educado, ele não entende como se comunicar com as pessoas, mas naquele momento, porque ele teve um papel decisivo em botar aqueles ladrões na cadeia, ele passou a ser uma referência e uma salvação para o Brasil. Mas ele está muito bem como advogado, como intelectual, como estudioso, mas não como político. É melhor que ele fique longe da política, ele não ganha eleição não aqui no Brasil. Ok, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco a conversar com o cientista político Eduardo Magalhães, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRM AL 2503 RQE 1874. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió.
Estamos de volta à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, numa entrevista com o cientista político Eduardo Magalhães. Professor Eduardo, ainda sobre essa questão, sobre o cenário político nacional, em decorrência dos fatos graves acontecidos na semana passada. No final de semana agora, aliás, desde o final de semana para cá, desse final de semana, a gente tem ouvido essa cobertura geral, a opinião de muitos cientistas políticos, jornalistas e experientes em política e políticos mesmo, lideranças políticas. E o que a gente observa é que, pelo que a maioria diz, o país só tem duas saídas em curto prazo, que seria ou a renúncia da presidente Dilma ou o impeachment. O que é que o senhor acha a respeito? Mas qual seria outra opção? O que é mais grave é que dificilmente a presidente renunciaria. Né? O orgulho pessoal, a estatura, a posição dela como a liderança que ela considera das maiores do Brasil, não permitiriam que ela aceitasse renunciar, ainda que saísse como uma espécie de heroína, né? Renunciando nesse momento para que houvesse uma salvação para o futuro do Brasil. Então, essa renúncia dela eu acho improvável. Eu acredito mais se nós tivéssemos lideranças nacionais, tanto no Congresso como algum governador, algum senador, que conseguisse aglutinar forças no sentido de se produzir um pacto nacional sob a liderança ou sob a organização da própria presidente da República. Mas, a partir desse pacto nacional, né, dessa concertação, como eles chamam lá no Chile, eles fizeram isso, você criar uma espécie de pseudo-parlamentarismo em que se criariam um gabinete, né, novos ministérios, novos ministros escolhidos através desses encontros, dessas reuniões, com todos os partidos presentes, propondo soluções que seriam executadas por esse grande governo de coalizão, onde todos os partidos estariam representados com ministérios e poderiam ter uma atuação decisiva e capaz de resolver o problema do Brasil. Agora, isso requer uma mudança muito grande no sistema... E do próprio comportamento da presidente. E do próprio comportamento, porque isso teria que partir dela. E eu não tenho... Primeiro, ela não tem essa... O conhecimento político da presidenta é completamente inexistente. Eu fico chocado com o desconhecimento que essa moça tem da realidade brasileira. O professor me permita colocar uma questão. O que eu acho mais grave em tudo isso é que, do ponto de vista político, a presidente não tem nem o partido dela, o PT, em seu favor. Não tem. Então, ela não teria, na minha opinião, as condições hoje. Até o ano passado eu próprio defendia isso. Hoje eu não creio que ela tenha condições de comandar um pacto dessa natureza, porque não tem politicamente mais sustentação nenhuma. Não tem. Não tem. A iniciativa não virá da presidente Dilma, porque ela não tem mais iniciativa para nada, nem credibilidade. Se ela convocar, não será atendida. Ela não tem mais força para conduzir esse país. E aí é que o povo brasileiro, as autoridades brasileiras têm que se dar conta que o que vai ser prejudicado é a nação brasileira, é o povo brasileiro, né? São as instituições brasileiras. Nesse momento, o enfraquecimento do poder executivo é de tal forma que no sistema presidencialista, com o executivo fraco, não tem como funcionar. Você vai ter um legislativo que automaticamente se torna forte sem poder ser, porque o sistema continua sendo presidencialista. E uma situação também muito ruim é que muitas reformas que estão sendo propostas, né, pela própria presidente Dilma Rousseff não são votadas. Não existe consenso para se votar nada. Nem consenso, nem condições de botar em votação. Nada, porque não existe coerência nas propostas. Nem existe apoio, nem existe acordo, nem existe discussão daquilo que vai ser proposto. Há uma completa ausência de comunicação entre a presidente da República e as bases do seu governo, as oposições e o povo. Né? É como... Há uma figura de um escritor chamado Jan Updike, que ele diz que é como um barco sem leme no alto mar.
com ondas profundas, não vai para lugar nenhum. É o que nós estamos aqui, é um barco sem leme, que é o Brasil nesse momento. E sem esse leme, ele vai ficar à deriva e só tende a se enfraquecer cada vez mais. E qual é a solução? Ninguém propõe uma solução. Isso é o pior. Alguém tem que ter uma solução. O programa do PMDB me pareceu interessante, mas a solução do PMDB é o Temer. Temer falando em primeira pessoa, é o Temer falando que eu resolvo os problemas do Brasil, quando não existe nenhum eco de um Temer resolver os problemas do Brasil nesse momento. Ele se separando da presidente Dilma de novo, como se fosse, vamos tirar a Dilma e eu vou resolver os problemas do Brasil. Professor Eduardo, para encerrar, na sua avaliação, quais são as consequências, quais são os efeitos desses episódios acontecidos na semana passada para essa manifestação organizada por segmento da sociedade e da oposição, agora nesse domingo, dia 13? Olha, primeiro eu acho que vai haver violência. Eu temo muito, os ânimos estão muito acirrados, há muito ódio, há muita defesa de interesses adquiridos nesses últimos anos, muitas benesses, muitos favorecimentos que vão ser contrariados e as pessoas que vão perder essas benesses estarão dispostas à luta de qualquer maneira, é uma luta pelo que é meu, pelo que eu conquistei. Então, eu temo muito por violência nesses próximos dias e temo também que essa coisa se prolongue, porque não há tempo para nós esperarmos por uma solução. Ok, muito obrigado ao professor cientista político Eduardo Magalhães pela sua participação nesta edição de Conjuntura e obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou.